Olá, meu nome é Beatriz Cavinato, eu sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo e eu faço parte do Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos, o LABEC, sob orientação do professor Dr. Alexandre Gobesso. Hoje eu vou apresentar o trabalho que tem por título Avaliação da inclusão de aditivo alimentar à base de soja fermentada sobre parâmetros inflamatórios de pôneis alimentados com alto nível de carboidratos solúveis. Bom, atualmente, muitos proprietários têm optado por dietas com maior nível de inclusão de carboidratos solúveis, uma vez que pode parecer vantajoso fornecer uma energia em alta quantidade para os animais, principalmente para aqueles que desempenham atividades atléticas. No entanto, o fornecimento de grandes quantidades desses carboidratos pode comprometer a eficácia da digestão desses carboidratos no intestino delgado, o que, por sua vez, pode influenciar o ecossistema microbiano e provocar desordens metabólicas e digestivas. Nesse sentido e nesse cenário, os suplementos alimentares, como aqueles à base de soja fermentada, que são compostos por substâncias como vitaminas e minerais e formulados com o intuito de complementar as necessidades nutricionais individuais, podem também contribuir para a prevenção e o tratamento de doenças. A nossa hipótese inicial é de que a inclusão do aditivo alimentar à base de soja fermentada na dieta de equinos alimentados com alto nível de carboidratos solúveis promoveria a redução da inflamação sistêmica e intestinal, melhorando também a saúde digestiva. Como objetivo, nós temos a avaliação do efeito do aditivo alimentar à base de soja fermentada sobre parâmetros inflamatórios de pôneis submetidos a uma dieta rica em carboidratos solúveis. Para isso, então, foram utilizados 8 mini horses machos, castrados e rígidos, de uma idade aproximada de 13 anos e um peso médio de 147,5, mais ou menos 27,5 quilos. A dieta foi formulada para caracterizar a inclusão de uma alta quantidade de carboidratos solúveis. Então, o consumo nutricional diário, considerado nesse caso, foi de 1,75% do peso corpóreo em matéria seca, sendo 1,05% de concentrado e 0,7% de volumoso, caracterizando então uma proporção concentrado-volumoso de 60-40. Água e sal mineral foram fornecidos a de litro. O concentrado ele foi fornecido na forma de ração peletizada e o volumoso utilizado foi o feno de Tifton 85. O aditivo alimentar à base de soja fermentada foi fornecido junto ao concentrado no sistema top dress e em diferentes concentrações conforme os tratamentos. Então, o D0 não teria suplementação, o D5, 5 gramas do aditivo a cada 100 quilogramas do peso vivo, o D10, 10 gramas do aditivo a cada 100 quilogramas do peso vivo, e o D15, 15 gramas do aditivo a cada 100 quilogramas do peso vivo. O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino duplo 4x4 contemporâneo, sendo a unidade experimental o animal dentro de cada período, então, ao todo, 32 unidades experimentais, e a distribuição dos animais por tratamento ocorreu de forma totalmente aleatória. O experimento, de fato, ocorreu em 4 períodos com uma duração de 20 dias cada, sendo 15 dias para adaptação à dieta e às baias, que eram onde os animais ficavam, onde eles eram mantidos, e 5 dias de coleta de dados. Ao final de cada ciclo, foi realizado um intervalo de 15 dias, né, que correspondia ao período de washout, onde os animais foram mantidos em piquete e alimentados apenas com o feno de Tifton 85 e água e sal mineral ad libitum. A inflamação local foi avaliada através da quantificação do IgA fecal e através do exame ultrassonográfico transabdominal para determinação da espessura da parede do cólon dorsal direito, enquanto a inflamação sistêmica
foi avaliada através da quantificação das citocinas plasmáticas IL-1B, IL-6 e IL-10. Esses dados todos foram, então, submetidos à análise de variância, seguida pelo teste de comparação de médias de Tukey, utilizando o SAS ao nível de significância de 5%. Por meio da tabela 1, né, de resultados, nós podemos observar, então, que não houve um efeito da suplementação sobre o IgA fecal, ao nível de significância de 5%, o que pode ser atribuído à estabilidade do ambiente intestinal. Pois se o intestino se mantém equilibrado e sem a presença de agentes patológicos, e nesse caso, processos inflamatórios, a necessidade de uma resposta imune mais intensa é praticamente reduzida, né? Especialmente aquelas mediadas pelo IgA. Então, por isso, o aditivo pode não ter promovido alterações perceptíveis nos parâmetros analisados, nesse parâmetro analisado. Por meio dessa tabela 2, a gente consegue observar que não houve um efeito da suplementação sobre a espessura da parede intestinal, a um nível de significância de 5%. Isso pode ser explicado simplesmente pela ausência de um processo inflamatório, que nesse caso seria caracterizado por uma colite. E, finalmente, né, através da tabela 3, nós podemos observar que o efeito da suplementação sobre as médias de IL-10, com níveis de significância de 10%, foi significativo. Então, os animais suplementados com níveis de 5, 10 e 15 gramas por 100 quilogramas de peso corporal apresentaram uma menor concentração de IL-10 plasmática em relação aos animais do grupo controle. A diferença observada nesse parâmetro, por sua vez, pode ser um reflexo de uma resposta imunológica mais localizada, o que também pode indicar um efeito positivo da intervenção, né, que seria a adição desse aditivo sobre a regulação da inflamação, sem uma alteração direta nas citocinas, nas outras citocinas que foram analisadas, o que pode ser suficiente para melhorar e proteger a saúde digestiva dos animais. Então, a partir desses resultados, a gente pode concluir que a inclusão do aditivo não afetou a inflamação digestiva local, entretanto, ele reduziu a inflamação digestiva sistêmica. Muito obrigada por sua atenção.